Gente, primeiramente quero agradecer a presença de todos. Tá? Esse trabalho que eu fiz, eu comecei com um propósito, como ele disse, de fazer um trabalho de documentação de natureza, tá, dessa reserva. Vocês estão vendo aqui no mapa, essa área número 30 aqui, ó, é a reserva extrativista do Casambá Iracema, no estado do Acre, 750 mil hectares. É uma área muito grande, muito extensa, e inicialmente começamos a trabalhar com paisagens, tá? Sempre nesses barquinhos de madeira, deliciosos de se navegar. Os rios lá são extremamente barrentos, tá? É natural, e eles variam, na época de cheia, na época de chuva, de 15 metros, e na época de seca chegam a 2 metros de profundidade. Ou seja, é um rio que oscila bastante, porque eles são rios encaixados, né, que dependem dos Andes, do regime de água dos Andes. Então, começamos com natureza, né, comecei a fazer as paisagens, né, sempre acompanhado do pessoal da reserva, né, são seringueiros que vivem há muitos anos na área e tiveram a oportunidade de ter a área demarcada para a sobrevivência deles. Né? Então, eles vivem do açaí, como vocês estão vendo aí, né? Essa árvore é a seringueira, para quem não conhece, tá? Uma árvore que, ela ser cortada, ela produz um látex. Né? Muita gente já ouviu falar da seringa, né? Da borracha, que vem no pneu, vem em vários materiais. Tá? Outras paisagens, né? Como isso é um sol, não é uma lua. Tá? Ou o rio Caeté, que é o rio principal dessa reserva. A gente, né, acabou fotografando vários aspectos, né, de vegetação, de animais, né? Para quem não sabe, é uma perereca, um sapinho, né? Outro sapinho, né, que o pessoal até brinca que parece com Ben 10. Ou cobras, né? Esse está aqui, uma muriçoca no focinho. Jacarés. Quem conhece esse bicho? Tatu. E tem alguns animais que não gostam muito de ser fotografados, como esse macaco, que ele ficou um pouquinho bravo com a gente, fotografando, fazendo uma sequência de fotos dele. Né? Esse macaco de olhar triste, né? Que é o famoso guariba ou bugio, né, em algumas regiões. Né? Quem já ouviu falar do gavião real, né, esse foi o primeiro registro de um ninho de gavião real, tá, na Casambá Iracema, que é o gavião real, para quem não sabe, se chama arpia, e é a maior ave de rapina, né, dentro da floresta amazônica. Tá. Esse foi o segundo ninho, 2 anos depois, que nós encontramos e registramos também. E o que é, né, mais emocionante do que encontrar uma pegada de onça, é encontrar metade da onça olhando para a gente. Né? Só que acontece, a gente foi com um trabalho de voluntariado e, no início, a ideia era só fotografar a natureza, só as paisagens, os animais. Né? Pela minha formação em biologia, meu interesse maior é esse. Só que você começa a se envolver com a comunidade, você começa a conhecer os aspectos, né, de vida, o modo de vida dos seringueiros, e, no final, você acaba se envolvendo. Então, desde 2012 até 2018, né, foram 6 anos, que ainda continuamos a ir, né? Continuamos porque tem amigos, tem, né, companheiros que participam com a gente nesses projetos, né? A gente acaba se envolvendo em diversos projetos, tá? Participando de missas na igreja, né? Esse é um aspecto da simplicidade do povo, quando eles entram descalços dentro da igreja, né? Na época de chuva, então, para não sujar a igreja, eles entram descalços.
Esse aqui é uma mão cortando uma seringueira para extrair o látex, tá? Que é um dos principais produtos que eles fazem. Para quem nunca viu, né? Esse aqui é o Gilberto fazendo um artesanato, né, a partir do látex. Ele está fazendo a defumação. Tá? Para quem não percebeu, é um jabuti, está em processo, né, de se tornar um artesanato. Esse é o produto quase acabado já. Está secando para pegar depois mais uma demão de tinta. Para quem não sabe, é a anta, né, e um sapinho ao fundo. Então, são símbolos da floresta. O jabuti, que é sempre presente na floresta, que faz parte também da alimentação dos seringueiros. Tá? A anta, né, o sapo, nesse caso, ele sempre está presente na época de chuva. Então, são aspectos que eles veem, e por isso eles que reproduzem em forma de artesanato. Essas folhas, já apareceu até na Ana Maria Braga. Essas folhas são feitas de látex, né, e aquelas folhas colocam na mesa, né, como porta-prato, né. Também é utilizado, é uma das fontes de renda do seringueiro, né. Para quem já viu aquelas casas de palha, né, é assim que eles retiram parte da palha deles. Aqui eles transportando para se transformar, né, nessa cobertura dessa casa, uma casa simples, né, de seringueiro. Castanha do Pará, quem não conhece, né, acho que ninguém, né? Todo mundo já ouviu falar, todo mundo já se alimentou, e é um produto que traz renda apenas uma vez por ano. Tá? Eu não sei se vocês já foram na Feira do Paraguai, para ver o preço da castanha, né? Ela custa em torno de R$40, R$50 o quilo dela descascada. Tá? Um saco desse, que o rapaz está carregando nas costas, né? Um saco desse pesa em torno de 50 quilos. Tá? 50 quilos dão aproximadamente 4 latas, tá? de castanha com casca. Se você retirar a casca, você tem 8 quilos de castanha. Ou seja, são 8 quilos por R$40. Nós pagamos R$40 num quilo. Eles só recebem o valor de R$40 por lata. Tá? Então, é uma forma até de mostrar que, nas pontas, que sempre ganha pouco. Né? Quem está no meio é que ganha mais, o atravessador ganha mais. É um trabalho que eu vou fazer uma documentação mais tarde, futuramente, sobre a exploração da castanha, né, a exploração da mão de obra. Eles têm alguma forma de carregar também, não só, né, pelas costas, né, mas carregam com os burrinhos de carga, uma vez por ano apenas, tá? Ou seja, o animal não é maltratado. E cada animal, em cada viagem que ele faz, durante a quebra e a coleta da castanha, ele carrega apenas 2 sacas de 40 quilos cada uma. Ou seja, 80 quilos, né, por dia de trabalho, por viagem que eles fazem. Ele deve fazer umas 4, 5 viagens por dia, num período de uma semana, no máximo. Tá? E essas são as dificuldades, né? Tem que atravessar o rio, né, tem que atravessar, ajudar o animal a atravessar. Esse que é um dos nossos amigos, né, o apelido dele é Branco, e ele ajudando o burrinho dele a atravessar o rio, tá, para poder carregar a castanha do outro lado. Ele não carrega a castanha dentro da água, tá? Porque senão ele afunda. Né? Eles deixam na margem e depois vão buscar de barco. Um videozinho, só para mostrar a dificuldade da quebra da castanha. Vocês imaginam
quebrar esses ouriços, né, que é o fruto da castanheira, né, durante o dia inteiro, e ainda no final do dia carregar a saca até um destino. Então, isso mostra a dificuldade que se é de ganhar dinheiro nessa área. Tá? O pessoal fala, eles ganham dinheiro? Ganham, uma vez por ano apenas, e não é justo, né? O valor não é justo pelo trabalho deles. Bom, a produção de farinha, tá? Que é comum no Brasil todo, né? Até pela ancestralidade indígena, né? Passou. Esse aqui é o Jair, um mestre farinheiro, né? Ele especializou na produção de farinha feita com castanha, a farinha de mandioca e torrada junto com castanha, tá? E ele tem ensinado até os índios, né, a fazer esse tipo de farinha. O Emerson, esse rapaz que está na foto, né, é um rapaz que, na época, ele estava com uns 15 anos. Ele falou para a mãe dele, mãe, eu quero ganhar R$50. Eu posso ir lá fazer farinha? Posso fazer R$50 de farinha? Observem, ele não pediu R$50 para a mãe dele. Ele perguntou se ele podia fazer R$50. E ele foi lá, tirou a mandioca da terra, descascou, lavou, moeu, prensou, para no outro dia ele torrar e carregar, né, meia saca, equivalente a uns 30 quilos de farinha, até a casa dele, que o rapaz que ia comprar farinha ia passar na porta da casa dele para buscar. Então, é um conceito diferente de vivência, né? A floresta amazônica, ela te dá tudo, né, se você souber utilizar, né? E você não passa fome, você não passa sede, você não passa frio, se você for trabalhador, se você lutar. E essa comunidade tem lutado muito, muito mesmo, inclusive para a sua sobrevivência, né? A grande vitória que eles tiveram foi a criação dessa reserva, que é um modelo de proteção, é uma unidade de conservação integral, né, e que precisa ser mantida, né, porque é uma área protegida, né, menos de 1% foi desmatado para roçado, né? Roçado, para quem não sabe, é onde você planta mandioca, você planta seu alimento, né, milho, feijão, tá? E, enfim, eles precisam desmatar uma pequena parte para poder sobreviver. Em compensação, os outros 99% dos 750 mil hectares são mantidos. Então, existe um modelo que funciona de preservação. Eles também têm um projeto, né, da produção de açaí. Eu acho que todo mundo conhece, né, o açaí. Só que eles conseguiram replicar um modelo, né, que foi implantado lá, que é completamente higiênico, que não tem problema de contaminação pelo barbeiro. Então, eles carregam, né, eles trazem o açaí dentro de sacos, né, podem ver, de moto, não carregam nas costas, não tem contato com o corpo, né. Depois, eles fazem a limpeza, né, eles peneiram nessas peneiras mais largas, né, para sair em pedaços de insetos, folhas, etc., né. E lá embaixo tem um tanque com hipoclorito, tá, que é para fazer desinfecção do açaí, né. E o açaí é produzido, né, aquele vinho do açaí é produzido num modelo desse jeito, tá, bem higiênico, bem limpo. Tem um aspecto da escola, das crianças também nessa comunidade, né? Morrem de vergonha de serem fotografados. O futebol, né? Ou seja, nem tudo é trabalho, eles também se divertem. O futebol é uma das coisas mais presentes na comunidade. Oi? Sim, sim. Lá todo ano tem a Copa da Floresta, e tem o futebol masculino e o futebol feminino. Tá? Esse ano, a equipe feminina de futebol, lá do Casumbá, ganhou o primeiro colocado, né? E elas treinam entre elas e treinam com os homens também, ou seja, treinam forte para poder ganhar. Tem as crianças, a alegria, né, o cotidiano das crianças. As festas,
tá? Sempre tem as comemorações. Isso aqui foi nos 12 anos da reserva, né? 10 anos da reserva em 2012. Tá? Obrigado pela correção. Alguns elementos, né, da fotografia, né, da simplicidade das crianças novamente. O passador aqui está. Sim. Eu acho importante, quando você está numa comunidade, tentar mostrar todos os aspectos, né, do modo de vida deles. Bom, quem disse que fotógrafo de natureza não fotografa casamento, né? E esse casal de amigos, né, o Edivan e a Tânia, obrigado. Né, eles convidaram a gente para tirar foto, né, de casamento deles. Ou seja, o fotógrafo tem que saber fazer de tudo. Foi na floresta, lá, a cerimônia. Mais coisas do cotidiano, da alegria das crianças. Como é uma comunidade que depende do rio, né, eles acabam se tornando ribeirinhos também. Então, nós temos aqui, né, a pesca com tarrafas, né. Eles pegaram um jaú de 20 quilos. Tá? Esses é o pai e filho. E é o modo de pesca mais fantástico, né, que está me rendendo um trabalho, né, de documentar esse modo de pesca, que não existe. Assim, eu não vi até agora em nenhum outro canto fora do Acre. Tá? Talvez algum país vizinho, Bolívia, né, ou Peru, eles façam esse tipo de pesca também, que consiste em pegar um visgo, né, vocês estão vendo essa estrutura, né, tem um anzol na ponta, encastoado nesse pedaço de madeira e preso num barbante. A água é escura, a profundidade, né, desses poços, né, porque na época como eu falei no início, na época de chuva, são 14 metros, 15 metros de profundidade, na época de seca cai a 2. Esses poços têm mais ou menos 2 metros de profundidade. E é quando os peixes se ajuntam, eles ficam embaixo das madeiras, dos galhos. E o que eles fazem? Eles vão lá embaixo e buscam o peixe. Tá? Eles mergulham e tiram com o visgo. Tá? É um rio que tem peixe elétrico, tem arraia, tem piranha, tem jacaré. E mesmo assim, raros são os acidentes, né? Acho que teve um acidente com a arraia e um acidente que um amigo, né, enfiou o anzol no pé do outro amigo pensando que era peixe. Acontece, né? Mas são os casos bem curiosos, tá? E é um exemplo de uma cultura, né, de um modo de pesca muito tradicional. E é digamos, a atividade que eu considero mais comunitária. Por quê? Porque eles não vendem o peixe, eles vão lá, se reúnem, pescam. Né? Às vezes, quem pesca mais traz 10 peixes, 12 peixes lá do fundo. Né? E, no caminho de volta para casa, vai distribuindo nas casas das pessoas que não foram pescar. Vão deixando na porta das casas. Então, e, geralmente, quem pesca mais é o que leva menos. Leva 1, 2 peixes no máximo. Então, é um modo de vida comunitário. Né, completamente independente de dinheiro. Tá? A não ser para comprar um anzol, para comprar o barbante, né, a corda, o restante é apenas mão de obra, tá? E diversão também. Esse peixe, para quem não conhece, se chama botoado, tá? Um peixe de carne muito boa, peixe de couro. Eles pescam, sobretudo, peixe de couro com essa técnica. Mas também jogam carteado, né, gostam de se divertir. Nessa foto, o que aconteceu foi o seguinte: qual a ideia desse trabalho? Quando você vai fazer um trabalho documental, não adianta você permanecer por uma semana, um mês, 3 meses, 1 ano apenas. Você tem que conviver. Porque muitos aspectos da comunidade você não vai conseguir
perceber, você não vai conseguir fotografar se você não estiver envolvido com a comunidade, não estiver vivenciando tudo, inclusive os problemas. Tá? Então, você acaba passando várias situações, acaba conhecendo pessoas, acaba entendendo qual a necessidade da comunidade, entendeu? Então, é importante, né? Cartier-Bresson mesmo fazia isso. Ele ia para a África, ficava 2 anos fotografando, vivendo, né, entre os povos africanos. E você quer ver as fotos dele. Naquela época, ele tinha que mandar o negativo dele para Paris, onde eles revelavam, e ele só via as fotos dele 2 anos depois. Às vezes nem via. Né? Às vezes ele perdia os negativos, né, na viagem, perdia porque mofou, por algum problema. Né? Então, você tem que conviver para você poder fazer um documental. Hoje eu estava fazendo uma leitura de portfólio, não sei se o rapaz está aí, acho que não está aí, não. E ele me perguntou, eu quero entrar nessa área documental. Eu falei, então, envolva-se com a comunidade, envolva-se no local que você quer ir, que você quer fotografar, porque senão você só vai fotografar o superficial, você não vai entender, você não vai compreender o que essa comunidade está vivendo. Né? Quer seja uma comunidade tradicional, quer seja uma comunidade urbana, você precisa como fala, entre parênteses, no bom sentido, se infiltrar, né? Se tornar parte deles. Nesse dia, né, eu estava jogando dominó, a gente tinha chegado, eu não lembro, acho que a gente foi de uma pesca, a gente chegou de uma pesca, estávamos jogando dominó, e percebi as luzes, percebi a situação. Né, quando passou a minha vez de jogar, que perdi, eu corri, peguei a câmera e comecei a fotografar. E fotografando, fiz várias fotos, tal, e esqueci que estava chegando a minha vez. Quando chegou na minha vez, ficou todo mundo parado me olhando. Do tipo, vem cá, você não vai jogar mais não com a gente? Você vai fotografar? Falei, peguei, larguei a câmera, continuei jogando com eles. Né? Toda vez que eu ando com uma câmera, eles não estranham, já estão acostumados. Por quê? Porque já são 6 anos que eu caminho junto com a comunidade e que eu carrego uma câmera na mão. Né? Quando eu não ando com a câmera, eles perguntam, você não vai fotografar? Ou seja, é o viés contrário. A primeira vez que nós chegamos, a gente foi fotografando, muita gente corria para passar maquiagem, para trocar de roupa, para ser bonito na foto, e fica uma situação antinatural. No momento que começamos a frequentar a igreja, independentemente de religião, você chega, começa a frequentar o dia a dia da comunidade, as pessoas começam a te aceitar, começam a entender o seu trabalho, e no final você anda com uma câmera e se torna praticamente invisível. Eles nem perguntam, que foto, deixa eu ver a foto que você tirou. Não, tira a foto, e eles nem pedem, às vezes, para ver. Para eles é muito natural isso. Tá? Então, essa importância, tá, de um trabalho prolongado, um trabalho que demanda tempo, demanda gasto, demanda paciência. Né? Tá? Esse ano eu passei em torno de 140 dias no Acre. Né? Na maioria desses 140 dias, a maior parte foi nessa comunidade. Né? E o pessoal até brinca, né? Quando eu volto para Brasília, eles perguntam, você só vai passear e voltar, né? Então, o tamanho do carinho que a comunidade tem comigo, né? E eu tenho com eles também. Essa seringueira é uma seringueira que fica na frente da sede do ICMBio, tá? E eu sempre fotografo. Toda vez que eu vou lá, eu tiro uma foto dela. E essa foi uma das primeiras fotos que eu fiz, com esse pôr do sol, tá? E pôr do sol, assim, o sol estava se pondo e deixou esse céu azul bem bonito. E me veio uma frase do Cartier-Bresson, né, que diz o seguinte: o homem em sua vida, tão curta, tão frágil, tão ameaçada. Eu acho que essa frase ela retrata bem a necessidade da gente documentar comunidades tradicionais aqui no país, quer sejam seringueiros, ribeirinhos, quebradoras de babaçu, marisqueiras, indígenas, tá? Quilombolas, não importa. Mas o que é importante é você se tornar invisível na comunidade, tá bom?
Quero agradecer à UPS pelo apoio que, né, a esse trabalho, né, a Brasília Photo Expo pela oportunidade, né, e o apoio do ARPA, né, que eu acho que sem esse programa a gente não teria nem a Amazônia preservada, Instituto Chico Mendes, que precisa se manter, precisa continuar existindo, e o meu amigo Alberto, não sei se ele está aí, da Tecnofoto. Aí, Alberto, obrigado aí, viu, pela sua força. É o cara que salva meus equipamentos. Né, toda vez que tem algum problema, Alberto, me salva aqui. Tá, joia? Então é isso, gente. Obrigado. Né. Sim, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Posso fazer alguma colocação? Sim. Boa tarde, Rubens. Boa tarde. Qual é a questão, quando você chega nessas comunidades, como que você é recebido? Você chega neles e pede permissão para fotografar aquela comunidade? Como que é a recepção deles contigo, assim? E sua vida cotidiana lá, você tem casa própria? Sua vida financeira lá, como funciona assim? Bom, uma pergunta muito interessante, muito importante. Bom, primeiro, sim, no início, a gente foi apresentado pelo ICMBio, porque é o ICMBio que faz a gestão da área. Tá? Então, a gente foi apresentado e a comunidade nos recebia com uma certa desconfiança, né? Porque quem esse japonês ia vindo fotografar a gente, às vezes eu chegava com a câmera, a pessoa já ficava meio, né, receosa. Eu acho que são as atitudes que vão mudando esse modo deles te verem, né? Então, uma coisa que eu recomendo, né, o que aprendi também, né, no começo eu não era assim, mas hoje eu até faço desse jeito, que é você no início, chegar sem a câmera. Por mais que aconteçam cenas, chegue sem a câmera. Se apresente, se mostre, fale quem você é, né? Você percebe quando a pessoa quer ser fotografada e quando ela não quer. Você não precisa nem, né? Obviamente, você tem que pedir permissão, ou para o líder da comunidade, ou para o órgão. Às vezes é uma comunidade que é particular, não está envolvido com nada do governo, né? Não tem um ICMBio ou algum órgão de Estado, né? Você tem que conversar com a liderança, pedir permissão, né? Às vezes até fazer um documento para pedir autorização das imagens, né? Então, você tem que ter todos esses cuidados para preservar tanto a imagem da comunidade quanto o seu lado também. Tá? Você me fez outra pergunta também, né? Sim. Bom, eu tive a sorte, né, esse trabalho foi um trabalho voluntário com o ICMBio. Então, isso quer dizer o quê? Que eu produzi, né, a Aurelice também, né, produziu um belo trabalho sobre a comunidade, e a gente entrava, produzia as imagens, alimentava o banco de imagens do ICMBio, e o ICMBio nos fornecia passagens, né, e a estadia e alimentação, que era dentro da sede, né. Mas muitas viagens eu fiz do próprio bolso, tá? E chegava lá, não precisava comprar nada de alimentos, ganhava da própria comunidade. Então, isso depende. Tem comunidades que são tão pobres, né? Um amigo meu, o Leonardo, ele já fotografou comunidades tão pobres que ele teve que deixar dinheiro na comunidade para poder ajudá-los. Então, tudo depende. Você tem que estudar um pouquinho antes, onde você está indo, o que você pretende fazer. Isso tem que ficar claro para o pessoal da comunidade. O que você pretende fazer? Você quer fazer um livro, quer fazer uma exposição, né? Tranquilo? Obrigado. Boa tarde, tudo bem? Bom. Cara, eu acho muito interessante a sua perspectiva de mostrar a comunidade como um todo. Eu acho que deveríamos ter mais pessoas inclusas no meio, né? Não só a cidade, né? Coisas assim, entende, né?
A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: desde do término da sua graduação até você chegar à conclusão de que você queria trabalhar em uma comunidade, demorou muito tempo ou foi tipo de imediato, ou já era um sonho que você tinha para realizar mesmo? Nossa, a pergunta é muito boa também, tá? Bom, minha formação é biologia, né, e eu comecei a fotografar, né, desde 2001, por causa da biologia. Então, eu fotografava bichinhos, comecei com sapos, depois fui para outros animais, depois fui para paisagem, e acabei virando fotógrafo de natureza. E o fato de ter me envolvido com a comunidade, de ter percebido as necessidades, de ter percebido cenas, me fez trabalhar com documental. Ou seja, acabei assim, me transformando, né? Acabei mudando esse direcionamento. Gosto, continuo fotografando natureza, mas para mim natureza hoje o homem, o ser humano não é externo à natureza, ele pertence, né? E comunidade tradicional pertence também à natureza. Então você pode integrar os dois assuntos num só, tá? O documental, natureza, fotografia antropológica, tá? Etnofotografia, são áreas que estão muito ligadas à natureza. Eu sabia no começo que eu queria fotografar principalmente bicho, né? Mas o bicho homem não estava nos meus planos, mas depois eu fui me transformando, fui percebendo a necessidade de mudar esse viés, ou não mudar, mas acrescentar. Certo? Respondido? Obrigado. Mais alguma pergunta?